Vamos então continuar o nosso estudo. Nós estamos vendo a segunda parte, capítulo 2, Espíritos Felizes. Vamos ver agora o senhor Jobard, ou Jobert, não sei exatamente como pronuncia o nome dele. Diretor do Museu de Indústria de Bruxelas, nascido em Besse, morto em Bruxelas de um ataque de apoplexia. Apoplexia é como se chamava antigamente o acidente vascular cerebral, né, o AVC. Fulminante, em 27 de outubro de 1861, com a idade de 69 anos. O senhor Jobard, abre aspas aqui, né? O senhor Jobard era presidente honorário da Sociedade Espírita de Paris. Propôs-se evocá-lo na sessão de 8 de novembro, quando preveniu seu desejo, dando a comunicação seguinte. E aqui colocações do senhor Jobard. Ele desencarnou em outubro, eles estão falando com ele em 8 de novembro. Eis-me eu que ides evocar, e que quero me manifestar primeiro a este médio que vem, que em vão solicitei até hoje. Primeiro, quero vos contar minhas impressões no momento da separação da minha alma. Senti um abalo estranho e lembrei-me de repente o meu nascimento, a minha juventude, a minha idade madura. Toda a minha vida se retratou nitidamente em minha lembrança. Não senti senão um piedoso desejo de me encontrar nas regiões reveladas pela nossa querida crença, né? Por ele ser espírita, estava sabendo ali o que estava acontecendo. Melhor dizendo, por ele ter... hoje a gente tem a palavra espírita como religião, naquela época a doutrina e filosofia, que é como o Kardec montou, né? Doutrina, filosofia e ciência. Depois, todo esse tumulto se apaziguou. Eu estava livre e meu corpo jazia inerte. Ah, meus amigos, meus queridos amigos, que enlevo em despojar o peso do corpo. Que entusiasmo em abraçar o espaço. Não credes, entretanto, que me tornei de repente um eleito do Senhor. Estou entre os espíritos que, tendo retido um pouco, devem muito aprender ainda. Não demorei para lembrar-me de vós, meus irmãos em exílio, e vos asseguro toda a minha simpatia. Todos os meus votos vos envolveram. Quereis saber quais foram os espíritos que me receberam? Quais foram as minhas impressões? Meus amigos, foram todos aqueles que evocamos, todos os irmãos que compartilharam dos nossos trabalhos. Vi o esplendor, mas não posso descrever. Apliquei-me em discernir o que era verdadeiro nas comunicações. Pronto, enfim, para ser o cavaleiro da verdade neste outro mundo, como fui no vosso. Assinado, Jobard, fecha aspas. Quando vivo, recomendastes que vos chamasse quando houvesseis deixado a terra. Nós o fazemos não somente para nos conformar com o vosso desejo, mas, sobretudo, para vos renovar o testemunho da nossa bem viva e sincera simpatia, e também no interesse da nossa instrução, porque vós, melhor que ninguém, estáis em condições de nos dar as informações precisas sobre o mundo em que vos encontrais. Portanto, ficaremos felizes se consentirdes em responder às nossas perguntas. A resposta. Nesta hora, o que mais importa é a vossa instrução. Quanto à vossa simpatia, eu a vejo, e não lhe ouço mais a expressão somente pelos ouvidos, o que constitui um grande progresso. Para fixar as nossas ideias e não falarmos no vago, no vazio, perguntamos primeiro em que lugar estáis aqui e como vos veríamos se pudéssemos vos ver? Resposta. Estou junto ao médium. Ver-me-íeis sob a aparência de Jobard que sentava em vossa mesa, porque os vossos olhos mortais, ainda vendados, não podem ver os espíritos senão sob a sua aparência mortal. Teríeis a possibilidade de vos tornar visível para nós, e se não o podeis,
O que se opõe a isso? Resposta: a disposição que vos é toda pessoal. Um médium vidente ver-me-ia, os outros não me veem. Este lugar é aquele que ocupáveis quando vivo, quando assistíeis às nossas sessões e que vos reservamos. Aqueles, pois, que aí vos viram, devem imaginar-vos e ver-vos tal como éreis então. Se aí não mais estáis com o vosso corpo material, estáis com o vosso corpo fluídico, que tem a mesma forma. Se nós não vos vemos com os olhos do corpo, veremos com os do pensamento. Se não podeis vos comunicar pela palavra, podeis fazê-lo pela escrita, com a ajuda de um intérprete. As nossas relações convosco não estão, pois, de nenhum modo interrompidas pela vossa morte, e podemos nos entreter convosco tão facilmente e tão completamente como outrora. As coisas são bem assim? Resposta: sim. E vós o sabeis há muito tempo. Eu ocuparei este lugar frequentemente, e mesmo com o vosso desconhecimento, porque o meu espírito habitará entre vós. Chamamos a atenção para esta última frase. Abre aspas. Meu espírito habitará entre vós. Fecha aspas. Na circunstância presente, isso não é uma figura, mas uma realidade. Pelo conhecimento que o Espiritismo nos dá, quanto à natureza dos espíritos, sabe-se que um espírito pode estar entre nós, não só pelo pensamento, mas pessoalmente, com a ajuda do seu corpo etéreo, que dele faz uma individualidade distinta. Um espírito pode, pois, habitar entre nós depois da morte, tão bem quanto quando o seu corpo estava vivo. E melhor ainda, uma vez que poderá ir e vir quando quiser, e melhor ainda, uma vez que poderá ir e vir quando quiser, ponto. Temos assim uma multidão de comensais invisíveis, uns indiferentes e outros que nos estão ligados pela afeição. A estes últimos, os que estão ligados pela afeição, sobretudo, é que se aplicam essas palavras. Eles habitam, abre aspas, eles habitam entre nós, fecha aspas, que pode se traduzir assim: eles nos assistem, nos inspiram e nos protegem. Não faz muito tempo que estáveis sentados nesse mesmo lugar. As condições nas quais estáis aí atualmente vos parecem estranhas? Que efeito essa mudança produz em vós? Resposta: essas condições não me parecem estranhas, porque o meu espírito desencarnado goza de uma clareza que não deixa na sombra nenhuma das questões que ele encara. Interessante essa clareza, essa possibilidade de entendimento, ali tão pouco tempo depois do desencarne, mostra um espírito elevado, O espírito que, além do conhecimento que obteve ali na Terra, quando viveu estudando junto à sociedade espírita, mas o aprendizado e o desenvolvimento e a elevação que ele conseguiu na encarnação, e que ele trazia com ele também alguma coisa para que ele pudesse estar numa posição assim tão tranquila. Lembrai-vos de haver passado por esse mesmo estado antes da vossa última existência e nele achais alguma coisa de mudada? Resposta: eu me lembro de minhas existências anteriores e acho que melhorei. Olha aqui, a gente está vendo realmente um espírito elevado, porque ele lembra de existências anteriores, coisa que não acontece a não ser com os espíritos já evoluídos. Vejo e assimilo o que vejo. Quando de minhas precedentes encarnações, espírito perturbado, não me apercebia senão das lacunas terrestres, das coisas da terra. Lembrai-vos de vossa penúltima existência, daquela que precedeu o senhor Jobá? Resposta: na minha penúltima existência eu era um mecânico,
roído pela miséria e pelo desejo de aperfeiçoar o meu trabalho. Sendo Jobá, realizei os sonhos do pobre trabalhador, e louvo a Deus, cuja bondade infinita fez germinar a planta cuja semente havia depositado no meu cérebro. Ele pôde realizar o sonho da vida anterior, né? Como se realizando, estudando, podendo ser um mecânico, mas ali já num sentido com conhecimento, né? Com conhecimento acadêmico. Já vos comunicardes em outro lugar? Já vos comunicastes em outro lugar? Resposta: não me comuniquei ainda, senão pouco. Em muitos lugares, um espírito usou meu nome. Algumas vezes estava junto dele sem poder fazê-lo diretamente. Minha morte é tão recente que sofro ainda certas influências terrestres. Nós vemos que realmente faz pouquíssimo tempo que ele desencarnou, então ele ainda tem dificuldade, né, de comunicação. É necessário haver uma perfeita simpatia para que eu possa expressar o meu pensamento. Dentro em pouco, agirei indistintamente. Então, a gente vê no livro dos médiuns, principalmente, essa necessidade da sintonia fina entre o espírito comunicante e o médium, para que essa comunicação flua da melhor forma possível, para que o espírito possa se comunicar com facilidade e para que essa comunicação seja clara para o médium. Então, quanto mais sintonia e quanto mais abnegação e dedicação do médium, menos animismo, né, menos influência do médium na comunicação. Dentro em pouco, agirei indistintamente, ou seja, com mais tranquilidade, com mais facilidade. Não posso ainda, eu o repito. Quando um homem um pouco conhecido morre, ele é chamado de todos os lados. 1000 espíritos me apressam em revestir a sua individualidade. E foi o que ocorreu comigo em muitas circunstâncias. Asseguro-vos que logo depois da libertação, poucos espíritos podem se comunicar, mesmo por um médium preferido. Então, está colocando aqui, o normal é que a maioria, logo depois do desencarne, tenha muita dificuldade ou não possa mesmo se comunicar, até porque a maioria está adormecido. No caso dele, por ser um espírito mais esclarecido e muito mais elevado, ele tem condições de entendimento e de poder se expressar, né, de poder se comunicar através do médium. Vede os espíritos que estão aqui convosco? Resposta: vejo, sobretudo, Lázaro e Erasto. Vamos lembrar que Erasto estava sempre se comunicando. Erasto foi um discípulo, né, de Paulo, de Tarso, e Erasto está sempre se comunicando aqui na sociedade espírita. Mais afastado, o espírito de verdade planando no espaço. Depois, uma multidão de espíritos amigos que vos cercam, apressados e benevolentes. Sois felizes, amigos, porque boas influências vos disputam as calamidades do erro. Ou seja, vocês têm muitas boas influências, ou seja, vocês estão sendo preparados, estão sendo trabalhados para não terem tantos erros, né? Para que não aconteçam tantos erros nas comunicações que vocês recebem. Vamos lembrar que tudo isso é por escrito. O Kardec não usava psicofonia, porque é óbvio, não tinha gravador. Como é que o pessoal ia lembrar depois do que ouviu? Então é tudo pergunta por escrito, resposta por escrito, é só psicografia. Quando vivo, partilháveis a opinião que emitiu sobre a formação da Terra pela incrustação de 4 planetas, que teriam sido soldados em conjunto, né? Amalgados, né? Soldados ligados em conjunto. Estais ainda nessa mesma crença? Resposta: é um erro. As novas descobertas geológicas provam as convulsões da Terra e a sua formação sucessiva.
A Terra, como os outros planetas, teve a sua vida própria e Deus não teve necessidade dessa grande desordem ou dessa agregação de planetas. A água e o fogo são os únicos elementos orgânicos da Terra. Pensáveis também que os homens poderiam entrar em catalepsia durante um tempo ilimitado e que o gênero humano chegou desse modo à Terra? Resposta: ilusão de minha imaginação. Olha aqui, ilusão de minha imaginação que ultrapassava sempre o objetivo. A catalepsia pode ser longa, mas não indeterminada. Tradições, lendas exageradas pela imaginação oriental. Meus amigos, já muito sofri repassando as ilusões com as quais nutri o meu espírito. Não vos enganeis com isso. Eu muito aprendi, e vos posso dizê-lo, minha inteligência, pronta para se apropriar desses vastos e diversos estudos, guardara de minha última encarnação o amor do maravilhoso e do composto aurido nas imaginações populares. Guardar o amor e o maravilhoso, as ilusões, né, daquilo que ele pegou, daquilo que ele ariu, daquilo que ele assimilou, das imaginações, das lendas, né, das histórias, dos contos populares. Estou ainda pouco ocupado com questões puramente intelectuais no sentido em que as tomais. Como poderia, deslumbrado, arrebatado como estou pelo maravilhoso espetáculo que me cerca? Só o laço do espiritismo, mais poderoso do que podeis concebê-lo, pode atrair o meu ser para essa terra que abandono, não com alegria, isso seria uma impiedade, mas com o profundo reconhecimento da libertação. É interessante essa colocação dele, né? Quando ele diz, não com alegria, porque isso seria uma impiedade, seria a falta de piedade, seria a falta de reconhecimento ao que a terra proporciona, ao que o corpo nos auxilia no desenvolvimento. Então ele fala aqui, está nessas entrelinhas, colocando o reconhecimento dele para o aprendizado que ele teve na terra. Mas com o profundo reconhecimento da libertação, o sentimento de estar liberto. Quando da subscrição aberta pela sociedade em proveito dos trabalhadores de Lyon, em fevereiro de 1862, quer dizer, eles abriram ali na sociedade um grupo, né, para angariar provimentos, né, dinheiro, ajuda para os trabalhadores de Lyon. Em fevereiro de 1862, um membro da sociedade entregou 50 francos, dos quais 25 em seu próprio nome e 25 em nome do senhor Jobard. Este último deu a esse respeito a comunicação seguinte. Então, uma pessoa deu 25 francos em nome dele próprio e 25 francos em nome do senhor Jobard, né? Já desencarnado, e agora nós vamos ver a mensagem do senhor Jobard depois disso. Estou lisonjeado e reconhecido por não ter sido esquecido entre os meus irmãos espíritas. Obrigado ao coração generoso que vos entregou a oferenda, que vos teria dado se ainda habitasse o vosso mundo. Naquele que habito agora, não se tem necessidade de dinheiro. Ele, portanto, foi-me necessário tirar da bolsa da amizade para dar provas materiais de que estava tocado pelo infortúnio dos meus irmãos de Lyon. Então aconteceu alguma coisa nessa época, né, em que precisavam de ajuda, e ele se sentiu tocado pelo infortúnio, pela dor, pelo infortúnio dos irmãos de Lyon, e pelo jeito conseguiu comunicar isso a um amigo espírita que deu 25 francos em nome do Jobard. Bravos trabalhadores, nesses de Lyon, que ardentemente cultivais a vinha do Senhor.
o quanto deveis crer que a caridade não é uma vã palavra, uma vez que pequenos e grandes mostrastes simpatia e fraternidade. Estais no grande caminho humanitário do progresso. Possa Deus nele vos manter e possais ser mais felizes. Os espíritos amigos vos sustentarão e triunfareis. Sustentarão, darão suporte, darão sustentação a eles. Começo a viver espiritualmente mais pacífico e menos perturbado pelas evocações através de campos que influíram sobre mim. A moda reina mesmo sobre os espíritos. Quando a moda Jobar der lugar a uma outra, quer dizer, as ideias, a moda, as coisas que estão na cabeça de uns, prevalece também no mundo dos espíritos. Por ele ser conhecido, vamos lembrar que ele foi presidente da Sociedade Espírita, Então, quando a moda Jobar der lugar a uma outra e eu entrar no nada do esquecimento humano, convidarei então os meus amigos sérios e, entendo por aqueles cuja inteligência não esquece, convidá-los-ei para evocar-me. Então, aprofundaremos as questões tratadas muito superficialmente, e o vosso Jobar, completamente transfigurado, poderá vos ser útil, o que deseja de todo o seu coração. Assinado Jobar. Depois, abre aspas aqui, Depois dos primeiros tempos consagrados a tranquilizar seus amigos, o senhor Jobar tomou lugar entre os espíritos que trabalham ativamente na renovação social, na espera do seu próprio retorno entre os vivos, para nela tomar uma parte mais direta. Depois dessa época, frequentemente ele deu na Sociedade de Paris, da qual pretende permanecer membro, comunicações de uma incontestável superioridade, sem renunciar à originalidade e aos repentes espirituosos que faziam o fundo do seu caráter e nos permitem reconhecê-lo antes que haja dado a sua assinatura. Antes que ele assine ali a psicografia, pela colocação, pela alegria, eles já sabem que é o senhor Jobar. Agora, uma outra colocação de um outro espírito também, continuando aqui nos espíritos felizes, Samuel Felipe. Samuel Felipe era um homem de bem em toda a acepção da palavra. Ninguém se lembra de vê-lo cometer uma ação má, nem fazer mal voluntariamente a quem quer que fosse. De um devotamento sem limites pelos amigos, estava-se sempre certo de encontrá-lo pronto quando se tratava de prestar serviço, fosse mesmo às custas dos seus interesses. Dificuldades, fadigas, sacrifícios, nada lhe custavam para ser útil, e o fazia naturalmente, sem ostentação, admirando-se de que por isso se lhe pudesse atribuir um mérito. Jamais deixou de querer aqueles que lhe fizeram mal, e se punha a obsequiá-los, a ajudá-los, com tanta solicitude como se lhe tivessem feito bem. Então, aqui ele está demonstrando que Samuel Felipe era verdadeiramente um homem de bem. Quando tinha relações com ingratos, dizia, abre aspas, não é a mim que é necessário lamentar, mas bem a eles, fecha aspas. Embora muito inteligente e dotado de muito espírito natural, a sua vida toda de trabalho foi obscura e semeado de rudes provas. Era uma dessas criaturas de elite que florescem na sombra, da qual o mundo não fala nada e cujo clamor não repercute na terra. Adquirira no conhecimento do espiritismo uma fé ardente na vida futura e uma grande resignação para os males da vida terrestre. Morreu em dezembro de 1862, com a idade de 50 anos, em consequência de uma dolorosa enfermidade, sinceramente lamentada por sua família e alguns amigos. Foi evocado diversas vezes depois de sua morte. Agora aqui a pergunta. Tendes uma nítida lembrança dos vossos últimos momentos na Terra? Resposta. Perfeitamente. Essa lembrança me retornou pouco a pouco,
porque naquele momento minhas ideias estavam ainda confusas. Pergunta: consentiríeis para a nossa instrução e pelo interesse que nos inspira a vossa vida exemplar, descrever-nos como se efetuou para vós a passagem da vida corpórea para a vida espiritual, assim como a vossa situação no mundo dos espíritos? Resposta: de bom grado. Esse relato não será útil somente a vós, ele o será também para mim. Referindo-me aos meus pensamentos na terra, a comparação me faz compreender melhor ainda a bondade do Criador. Sabeis de quantas tribulações a minha vida foi semeada. Jamais me faltou coragem na adversidade. Deus, obrigado. E hoje me felicito por isso. Quantas coisas teria perdido se cedesse ao desencorajamento? Só a esse pensamento eu tremo, que, pelo meu desfalecimento, o que suportei teria sido sem proveito e tudo estaria por recomeçar. Então, se ele não tivesse tido uma situação, uma colocação, como ele coloca aqui, de força, de encorajamento para resistir às tentações, para resistir ao que é mais fácil, se ele não tivesse se esforçado para se manter numa linha reta e dentro daquilo que ele já havia aprendido, ele estaria agora numa situação difícil, estaria imensamente arrependido. Ó, meus amigos, que possais vos compenetrar bem desta verdade. Ela vale pela vossa felicidade futura. A de enfrentar, né? A sobrepor as vicissitudes, as tentações. Não, certamente não é comprar essa felicidade muito cara, senão de pagá-la por alguns anos de sofrimento. Se soubesses o quanto alguns anos são pouca coisa em presença do infinito. É o tempo que a gente vive aqui na Terra, o tempo que a gente passa encarnado não é nada perto da nossa vida real, que ela é eterna. Se a minha última existência teve algum mérito aos vossos olhos, não diríeis o mesmo daquelas que a precederam. Não foi senão a força do trabalho sobre mim mesmo que me fiz o que sou agora. Para apagar os últimos traços das minhas faltas anteriores, era-me necessário ainda suportar estas últimas provas que voluntariamente aceitei. Auri na firmeza das minhas resoluções a força para suportá-las sem murmúrio. A essas provas eu as bendigo hoje. Vamos lembrar que ele padeceu de uma doença e ele desencarnou novo, 50 anos, com muito sofrimento. Então ele está dizendo que essas provas eu bendigo hoje. Com elas rompi com o passado, que não é mais para mim senão uma lembrança. E posso contemplar doravante com uma legítima satisfação o caminho que percorri. Ó, vós que me fizestes sofrer na terra, que fostes duros e malevolentes, maldosos para comigo, que me humilhastes e me enchestes de aflição, cuja má fé frequentemente reduziu-me às mais duras provações, não só vos perdoo, mas vos agradeço. Olha a mudança de ponto de vista. Ele não só perdoa aqueles que o fizeram sofrer, aqueles que o maldizeram, aqueles que foram injustos com ele. Ele não só perdoa, como ele agradece. Querendo fazer-me o mal, não desconfiastes que me faziam tanto bem. É, portanto, verdade que a vós devo, em grande parte, a felicidade de que gozo, porque me fornecestes ocasião de perdoar e de pagar o mal com o bem. Então, o Emmanuel tem uma frase que ele diz que, indiretamente, o mal sempre trabalha para o bem. E o Chico dizia que era muito grato aos irmãos instigantes, porque eram os irmãos instigantes que faziam com que ele se melhorasse, com que ele se fortalecesse, que ele provasse a si mesmo que ele estava no caminho e que ele podia e conseguia suportar
as intrigas, suportar ali. Ele era muito atacado pelos espíritos que queriam fazer com que ele parasse de escrever, com que ele parasse com as cartas, com que ele parasse do trabalho, tanto em Pedro Leopoldo como depois Aí agora me fugiu o nome da cidade que ele se mudou. Mas ele era muito atacado. Então ele dizia que ele agradecia os irmãos instigantes porque eram, né, as cutucadas ali, o mal que eles tentavam fazer, que eles faziam contra ele, que faziam com que ele crescesse, com que ele melhorasse. Deus vos colocou em meu caminho para provar a minha paciência e me exercitar na prática da caridade mais difícil, a do amor aos seus inimigos. E aqui nós vamos lembrar de novo do Chico, onde ele conseguia ter esse amor aos espíritos ignorantes, né, equivocados, que vinham ali para torturá-lo, para perturbá-lo, que estavam o tempo todo tentando fazer o mal a ele. Ele conseguia retribuir com amor e com perdão e com reconhecimento de que, no fundo, eles estavam ajudando a crescer. Uberaba é a cidade para onde ele se mudou, Uberaba. Não vos impacienteis com essa digressão, né, com essa divagação. Chego ao que me perguntais. Embora sofrendo cruelmente minha última enfermidade, não tive agonia. A morte veio para mim como sono, sem luta, sem abalos. Não tendo apreensão quanto ao futuro, ou seja, não tendo medo da morte, medo da vida após a morte, então, não tendo apreensão quanto ao futuro, não me agarrei à vida. Consequentemente, não me debati sob as últimas opressões. A separação operou-se sem esforços, sem dor e sem que isso tenha me apercebido. Ignoro o quanto durou esse último sono, mas foi curto. O despertar foi de uma calma que contrastava com o meu estado precedente, né, o estado que ele estava antes. Não sentia mais dor e com isso me regozijava, estava feliz, e não estava mais com dor. Queria me levantar, caminhar, mas um entorpecimento que nada tinha de desagradável, que tinha mesmo um certo encanto, me retinha. E me abandonei a ele, né, a esse entorpecimento, com uma espécie de volúpia, né, de grande prazer dos sentidos, né, grande prazer de se sentir ali naquele adormecer, naquele entorpecimento, sem dar-me nenhuma conta da minha situação, e sem duvidar de que havia deixado a terra. O que me rodeava aparecia-me como num sonho. Vi a minha mulher e alguns amigos ajoelhados no quarto e chorando, e me disse que, sem dúvida, eles me acreditavam morto. Quis desenganá-los, quer dizer para eles que ele não estava morto, né? Mas não pude articular nenhuma palavra, de onde concluí que sonhava. O que me confirmou essa ideia foi que me vi cercado de várias pessoas amadas, mortas há muito tempo, e outras que não reconheci à primeira vista, e que pareciam velar por mim e esperar o meu despertar. Este estado foi entremeado de instantes de lucidez e de sonolência, durante os quais me recobrava e perdia alternativamente a consciência do meu eu. Pouco a pouco, as minhas ideias adquiriram mais clareza. A luz, que não entrevia senão através de um nevoeiro, fez-se mais brilhante. Então comecei a me reconhecer e compreendi que não pertencia mais ao mundo terrestre. Se não houvera conhecido o Espiritismo, a ilusão, sem dúvida, prolongar-se-ia por muito tempo. Então, a questão do conhecimento, aí vamos lembrar Jesus: busqueis a verdade vos libertará. Então nós estamos vendo aqui ele liberto, né? Ele estando entendendo de uma forma mais rápida tudo o que estava acontecendo, porque ele já tinha lido, já tinha lido sobre esses acontecimentos, né? A declaração de outros espíritos.
e nós estamos aqui vendo, né, a alegria, a felicidade desses espíritos desencarnando aqui de uma forma tranquila, com conhecimento. Isso é muito bom para a gente não ter medo do desencarne, a gente se preparar para o nosso desencarne e principalmente para a gente olhar com outros olhos o desencarne daqueles que nós amamos. Sentir saudade é normal, mas o sofrimento não é normal. O sofrimento é uma escolha completamente errada. A dor da separação, do luto, é normal e ela deve durar um pequeno espaço de tempo. Agora, o sofrimento é uma escolha que normalmente se estende por tempo demais. Então, que a gente entenda, passe pela dor, passe pelo luto, mas não escolha, não abrace o sofrimento. Veja como é bom, como aquele nosso ente querido deve estar feliz, assessorado, amparado pelos que amam, está continuando a sua jornada, está continuando a sua vida, a gente tem que ficar feliz por eles. E sabendo que a gente vai poder reencontrá-los, se a gente tiver esse merecimento, se eles puderem, né, se a gente não for fazer com que eles fiquem tristes, vai depender mais de nós, às vezes, do que deles, a gente se reencontra em sonho, se reencontra em desdobramento. E com certeza nos reencontraremos após o nosso desenlace. Então, a gente tem que ter outros olhos para o desenlace, o desencarne. Meus despojos mortais não estavam ainda enterrados e eu os considerava com piedade, felicitando-me por estar, enfim, desembaraçado deles. Estava tão feliz por estar livre. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente passa por essa dor. Né? Os nossos entes queridos podem, se Deus quiser, estavam e estarão, aqueles que ainda vão fazer a passagem, de como esse irmão está aqui, feliz. Né? Estava tão feliz por estar livre. Respirava à vontade como alguém que sai de uma atmosfera nauseante, né? Que dá enjoo, né? Dá náusea. Uma inefável sensação, uma indescritível, né? Uma maravilhosa sensação de felicidade penetrava todo o meu ser. A felicidade que esse irmão estava sentindo de estar fora, estar liberto, né, do corpo físico. A presença daqueles que amara enchia-me de alegria. Não estava de nenhum modo surpreso por vê-los. Isso me parecia muito natural. Mas parecia-me revê-los depois de uma longa viagem. Uma coisa me espantou de início. Foi que nos compreendíamos sem articular nenhuma palavra. Os nossos pensamentos se transmitiam unicamente pelo olhar e como por uma penetração fluídica. Então ele ali, o corpo não tinha sido nem enterrado ainda e ele conseguia se comunicar telepaticamente, né, com os espíritos, né, como ele diz ali, desencarnados, há muito tempo conhecido deles, e outros espíritos que ele não reconhecia, mas sabia que estavam cuidando dele. Entretanto, não estava ainda completamente liberto das ideias terrestres. A lembrança do que suportara me retornava de vez em quando à memória, como para fazer-me apreciar melhor a nova situação. Eu sofrera corporalmente, mas sobretudo moralmente. Fora alvo da malevolência, né, da maldade, da maledicência das pessoas, né? Fora alvo da malevolência dessas 1000 perplexidades mais penosas, talvez que as infelicidades reais, quer dizer, colocando que essa maldade, essa maledicência, que esse sofrimento moral que ele foi acometido foi pior do que a doença física, né, do que a doença do corpo. Então, fora alvo da malevolência dessas 1000 perplexidades mais penosas, talvez que infelicidades reais, porque causam uma ansiedade perpétua. Sua impressão não estava inteiramente apagada, e às vezes me perguntava se dela estava realmente desembaraçado dessas dores, dessas impressões, desses sofrimentos, da maldade, do que lhe foi acometido moralmente, das mentiras que foram colocadas para ele, né?
das coisas ruins que foram feitas para ele. Então aí ele se perguntava se ele estava livre disso. E aí ele colocava. E às vezes me perguntava se dessa impressão, dessas maldades, dessas dores morais, estava realmente desembaraçado, estava livre. Parecia-me ainda ouvir certas vozes desagradáveis, né? Aquelas acusações, aquelas colocações que eram feitas para ele, que eram inverídicas, né? Que eram sofrimentos morais. Eu conheci os embaraços que me atormentaram tão frequentemente e tremia apesar de mim. Eu me tateava, por assim dizer, para assegurar-me de que não era o joguete de uma ilusão. E quando adquiri a certeza de que tudo isso estava bem acabado, pareceu-me que um peso enorme me fora retirado. Então ele se apalpava, né? Ele procurava ver que se ele realmente tudo aquilo era verdade, se não era um sonho. E aí, quando ele viu que realmente ele estava fora do corpo, realmente ele tinha desencarnado, ele sentiu como um peso enorme fosse retirado dele. Portanto, dizia-me, era bem verdade que estava, enfim, livre de todos esses cuidados que fazem o tormento da vida. E por isso rendia graças a Deus, agradecia a Deus por estar livre do corpo, por estar livre dos tormentos da terra. Estava como um pobre que, de repente, herdou uma grande fortuna, a tamanha felicidade dele. Durante algum tempo, duvidou da realidade e sentiu as apreensões da necessidade. Se os homens compreendessem a vida futura que força, se os homens compreendessem a vida futura, que força, que coragem esta convicção não lhes daria na adversidade, né? Que força, que coragem o homem não teria na adversidade se o homem compreendesse a vida futura e a alegria que é poder sair da prisão, né? Sair desse corpo físico que nos aprisiona. Que não fariam enquanto estão na terra para se assegurarem da felicidade que Deus reserva àqueles dos seus filhos que foram dóceis às suas leis, né? Que colocaram em prática as leis de Deus. Nós temos as leis de Deus através dos ensinamentos do Cristo. Veriam o quanto os gozos que invejam são pouca coisa perto daqueles que eles negligenciam, né? Como se vê aquilo que inveja no outro, aquilo que gostaria de ter, não é nada nesses gozos da terra perto daquilo que tem, que terão na vida futura, né? Na verdadeira vida depois do desencarne. Pergunta: nesse mundo tão novo para vós e perto do qual o nosso é tão pouca coisa, os numerosos amigos que aí reencontrastes vos fizeram perder de vista a vossa família e os vossos amigos da terra? Resposta: se os houver esquecido, seria indigno da felicidade que desfruto. Deus não recompensa o egoísmo, ele o pune. O mundo onde estou pode me fazer desdenhar da terra, mas não os espíritos que nela estão encarnados. Ele pode até desdenhar assim da terra, que onde ele está é muito melhor, mas nunca esquecer nem desdenhar daqueles espíritos encarnados que lhes são tão caros, né? Não é senão entre os homens que se vê a prosperidade fazer esquecer os companheiros de infortúnio. Então é só entre os homens encarnados que a prosperidade faz com que eles esqueçam os irmãos de infortúnio, os irmãos que estavam com ele quando estava em dificuldade. Só encarnado que faz isso, desencarnado não faz. Frequentemente vou rever os meus, não frequentemente ele vai ver a família. Sou feliz pela boa lembrança que guardam de mim. Os seus pensamentos me atraem para eles, né? A gente fala que quando a gente pensa, a gente lembra de alguém querido, alguém desencarnado, a gente tem que lembrar com alegria, lembrar de coisas boas, porque o nosso pensamento atrai, faz com que eles venham ao nosso encontro, venham mentalmente, normalmente, ao nosso encontro, saber como nós estamos, né? Porque o pensamento chama, é uma evocação. Então, diz aqui, os seus pensamentos me atraem para eles. Assisto às suas conversas.
Alegro-me com as suas alegrias, suas dificuldades me entristecem. Mas não é essa tristeza ansiosa da vida humana, porque compreendo que não são senão passageiras e são para o seu bem. Então ele não fica triste como ele ficava quando estava encarnado, porque ele sabe que essas tristezas são passageiras, que a vida aqui de encarnado aqui na Terra é muito rápida, muito passageira, que essas tristezas, essas dificuldades são para nos aperfeiçoarem, são as nossas provas, são para o nosso bem. Fico feliz em pensar que um dia eles, né, os seus familiares, virão para esta morada afortunada, onde a dor é desconhecida. É para torná-los dignos disso que me aplico. Esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que eu mesmo tive diante da vontade de Deus. Ou seja, aceitar a vontade de Deus, aceitar a dor, aceitar a doença como ele aceitou, os problemas, né, as situações, a maledicência, né, as dores morais que ele sofreu e que para ele foram maiores até do que o sofrimento da doença física, e que ele aceitou com resignação, né, se entregando à vontade de Deus. É isso que ele está colocando aqui. Esforço-me por sugerir-lhes bons pensamentos e, sobretudo, a resignação que eu mesmo tive diante da vontade de Deus. A minha maior dificuldade é quando os vejo retardarem esse momento de resignação, de resiliência, né, pela sua falta de coragem. Seus murmúrios, né, as suas reclamações, né, seus murmúrios diante das vicissitudes, das provas que a gente precisa passar aqui na Terra. Seus murmúrios, a dúvida quanto ao futuro, ou por alguma ação repreensível, ou quando realizam alguma coisa que é repreensível, ou seja, que não está dentro dos desígnios das colocações das leis de Deus. Trato, então, de desviá-los do mau caminho. Se triunfo, é uma grande felicidade para mim. E com isso, todos nos alegramos aqui. Todos, não só ele, como toda a família espiritual se alegra ali no plano espiritual. Se fracasso, digo-me com pesar, ainda um atraso para eles. Eles ainda têm muito que aprender, ainda é um atraso, eles ainda terão que passar por essas dificuldades de novo. Ainda um atraso para eles. Mas consolo-me pensando que nem tudo está perdido e sem retorno. Quer dizer, nem tudo está perdido, dá para passar de novo, dá para aprender de novo. E aqui, né, ele mostrando o auxílio do plano espiritual para com todos nós que estamos aqui encarnados, o auxílio dos espíritos superiores para nós que estamos aqui querendo aprender e querendo melhorar, é a misericórdia, a infinita misericórdia, da infinita justiça de Deus, né, que é sempre misericordioso para conosco, nos dando a chance de passar de novo pelo problema, e se a gente não consegue numa, a gente sabe que na próxima reencarnação a gente vai ter a chance de poder acertar, de poder fazer melhor do que fez agora. Mas a gente não pode ter esse tipo de pensamento, a gente tem que lembrar sempre que é um presente. Esse tempo que nós estamos tendo aqui na Terra, a gente não sabe se é curto, se é longo, mas é um presente de Deus e a gente tem que aproveitar ao máximo, a gente tem que se agarrar com unhas e dentes a esta encarnação e aos aprendizados que essa reencarnação nos traz, perguntando os paraquês, aprendermos com tudo para podermos nos melhorarmos e sairmos, desencarnarmos como esse irmão Jorbar, esse irmão Samuel Felipe, que saíram, desencarnaram com alegria, com felicidade de terem deixado o corpo, com felicidade de estarem no plano espiritual com os amigos, com a família espiritual, né? Espíritos felizes. Felizes porque realizaram aqui na Terra o que tinham que realizar, felizes porque aprenderam as lições que tinham que aprender. Então vamos parar por aqui, continuamos as declarações dos espíritos felizes no nosso próximo estudo. Até lá!